Diz o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Você ouvirá agora uma mensagem que mudará a tua vida. O Senhor Jesus quer te salvar. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 1º de outubro de 2017. Deus trouxe a sua palavra em Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de escapar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, com jejum e saco e cinza. Amém, Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos para ouvir a tua palavra, os teus conselhos e o teu ensinamento. Pai santo e justo, alcance cada coração que vai ouvir a tua palavra, que teu Santo Espírito venha tocar em cada vida, iluminar estas pessoas, a compreender o poder do Evangelho. Senhor Deus, salva estas almas, por amor do teu nome. Goteje a tua doutrina sobre toda a terra, sobre toda a carne. Envia como chuva seródia a tua santa e eterna palavra, que esta venha cair nestes corações, que venha crescer a semente do Evangelho, que a tua palavra venha crescer nestas vidas, ó Deus, com a chuva seródia, com a tua doutrina gotejando em cada coração. Que o Senhor venha salvar estas pessoas, a fazer florescer como floresceu a vara de Arão. Que o Senhor venha fazer frutificar, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor venha ajudar a escavar esta figueira, para que venha dar fruto, porque está plantada na vinha do Senhor. Salva estas almas, meu Deus, por amor do teu nome, e que teu Espírito Santo venha visitar estes corações neste dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Daniel estava em cativeiro, junto com o povo de Israel,
foram transportados para a Babilônia e ali ficaram durante muitos anos. Deus entregou o povo de Israel nas mãos de Nabucodonosor por 70 anos, porque transgrediram a lei de Deus, desobedeceram a sua palavra, se desviaram do Senhor. Os reis fizeram tudo o que era mal aos olhos do Senhor, transgrediram, sacrificaram crianças a Moloque, oprimiram os estrangeiros, cometiam adultérios, tudo quanto era iniquidade eles praticaram, tanto reis como o povo. E Daniel estava entre eles, entre os prisioneiros. Foram levados de classe alta, foram levados pessoas que tinham profissão, que eram bem instruídos, sábios, inteligentes, para morar no palácio do rei. Até então, Daniel, quando veio, era o rei Nabucodonosor. Depois, o seu filho Belsazar reinou e foi morto por causa da blasfêmia que fez com os utensílios da casa de Deus, onde escreveu o dedo Mené, Mené, a mão de Deus escreveu Mené, Mené, Tekel, Parsi. O teu reino foi destituído e o rei Belsazar morreu na mesma noite. Depois reinou outro rei. Reinou o rei Dario. E depois os medos e os persas. E Daniel estava lá no reino de Dario. Há muitos anos estava ali Daniel. O tempo que Deus determinou para o povo de Israel era 70 anos. Então nós entendemos que já havia muito tempo que Daniel estava lá. E a Bíblia diz que Daniel, lendo os livros, os rolos, o livro dos profetas, ele entendeu o que os trouxe a este cativeiro. Daniel sabia pelos livros, pela palavra de Deus, o motivo pelo qual estavam lá naquele lugar. Talvez você, ouvinte, não saiba o porquê que você está sofrendo. Não sabe por que essas coisas têm acontecido na tua vida. Porque você está sem a luz do Evangelho, sem a luz da palavra de Deus, para guiar o teu caminho, para iluminar o teu caminho. E Daniel, ele buscou o conhecimento. Aqui no versículo 2, diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel entendeu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que vai iluminar a tua mente, como esta palavra está hoje iluminando a tua mente. E você está sendo despertado e despertada. Está levando um chacoalhão de Deus para despertar deste sono, para se achegar a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Então Daniel buscou o conhecimento. Mas por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou preso, cativo aqui na Babilônia? Você não quer saber o porquê que você está sofrendo? Por que você passa por tudo isso? Por que você passa por essas lutas? Por que você passa por essas enfermidades? Por que você passa por esta perseguição? Leia a palavra de Deus. Busque a Deus. Busque conhecer a vontade do Senhor, a palavra de Deus, e ela vai te dar a direção. Deus te dará a direção. Daniel não foi diferente. Mesmo Deus decretando 70 anos de cativeiro, Daniel buscou a regeneração. Daniel buscou pelo povo de Deus.
Talvez você esteja passando por situações difíceis na tua casa. Seu marido vive bêbado e você não faz nada. Não busca a libertação do teu esposo. Não busca a libertação dos teus filhos. Não busca mudar de vida. Daniel mesmo preso na Babilônia. Deus era com Daniel porque ele era dedicado. Porque Daniel buscava a Deus em oração. Passou pela cova dos leões. E saiu mais fortificado ainda porque Deus era com Daniel. Porque Daniel era dedicado. Deus pode ser com você também, ouvinte. Daniel já morreu. Daniel já está com o Senhor. Já foi o tempo de Daniel. Já foi o tempo dos profetas de Deus. Já foi o tempo dos servos do Senhor do passado. Aprendei e imitai a fé que eles tiveram, diz a palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa de plena comunhão com Deus? Uma pessoa que anda com Deus? Então imitai a fé que eles tiveram. O exemplo deles. Imitai a fé que tiveram. Daniel já se foi. Hoje Deus está falando conosco que estamos vivos, porque Deus é Deus de vivos. Ele está falando com você. Hoje não é mais Daniel que está aqui, mas hoje é você, ouvinte, que está ouvindo esta palavra, porque é Deus é Deus de toda a criatura, de toda a carne. Toda a alma é minha, diz o Senhor. Ele quer transformar a tua vida, mas você tem que buscá-lo de todo o seu coração, para que você venha a ser achado por Deus. Venha encontrá-lo, como fez Daniel. Daniel começou a estudar a palavra de Deus. Começou a examinar as Escrituras. Começou a comer da palavra de Deus, o livro do profeta Jeremias. Então ele entendeu o motivo por qual eles estavam lá naquele lugar. E você ainda não leu a palavra de Deus, não buscou o conhecimento da palavra do Evangelho, da verdade. E você não entende por que você está passando por tudo isso. Passando por essas situações, é que Deus permitiu para que você passasse por isso. Para que você buscasse a Deus. E conhecereis a verdade, a palavra de Deus. E a verdade vos libertará, disse Jesus. A verdade é o primeiro passo para você se humilhar diante de Deus. E Daniel estava lendo os livros, examinando as Escrituras. E então ele entendeu. O Espírito de Deus o iluminou. E ele entendeu o porquê ele estava lá. Tomou uma atitude. E o que Daniel fez depois que ele entendeu? Versículo 3 diz. Versículo 2, voltando um pouquinho, diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros. Ele entendeu. E o que ele fez? No versículo 3 diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração, rogos, clamores, com jejum e saco e cinza, humilhação. Humilhação diante de Deus. Daniel buscou pelo povo de Israel. Ele buscou a Deus de todo o seu coração. Ele se humilhou, ele se vestiu de pano de saco e cinza. Naquela época isso representava a humilhação. Hoje o pano de saco e cinza que Deus quer de nós é colocar para fora toda a iniquidade, toda a sujeira que está dentro do nosso coração. É colocar para fora, confessar pecado por pecado, se humilhar, gemer na presença de Deus, derramar o coração perante Ele, rasgar o coração e não as vestes, chorar, agonizar pelo pecado, confessar todo ele, arrepender e deixar o pecado. Deixar este vício, esforçar contra este vício, esforçar contra esta pornografia, esta prostituição, esforçar, lutar contra estes pecados. Deixá-los para que alcance misericórdia. E ali estava Daniel, confessando os seus pecados e confessando o pecado do povo também. Toda a iniquidade foi confessada.
Todo o seu pecado foi confessado. Ele se humilhou a buscar. Diz que Daniel ficou 3 semanas em jejum. Deixou de comer as coisas que agradavam a sua carne. Não bebeu vinho. Não alegrou a sua carne. Não saciou a sua carne. Não deu à sua carne o que ela queria. Mas ele privou a sua vontade. Se desligou do mundo e se consagrou a Deus a buscá-lo com jejuns e oração. Somente na 3ª semana, 21 dias, é que o anjo Gabriel veio e trouxe a revelação que Daniel estava esperando. Uma revelação profética que fala da vinda do Senhor Jesus, o Messias, e que ainda vai acontecer neste mundo. Daniel buscou a Deus, ouvinte. Quer mudar de vida? Então busque a Deus. Se achegue a Deus. Se tranque no seu quarto e busque a Deus. Rasgue o teu coração e não as tuas vestes. Chore nos pés do Senhor. Confesse para Ele toda a iniquidade que está no teu coração. Deus quer isso de você, ouvinte. Sua família está sendo destruída e você não toma atitude. Teu casamento está sendo destruído e você não toma atitude. Não busca. Você tem promessa de Deus na tua vida. Daniel tinha promessa de restauração. Só que ele buscou. Todos nós temos promessas de Deus em nossas vidas. Mas se não buscarmos a Deus, nada vai acontecer. Deus só opera através das nossas orações. Se não orarmos, se não buscarmos a Deus, nada vai mudar. Deus só age de acordo com as nossas orações. Ele não faz nada. Nada Deus faz por nós, a não ser quando buscarmos de todo o coração em oração. Em oração. Em humilhação. 1 hora por dia. Que você se dispõe a buscar a Deus. E a tua vida vai ser transformada. A tua vida não será mais a mesma. Quando você se habituar a orar, como Daniel era habituado. Como de costume, Daniel orava 3 vezes no dia. Quando você calejar o teu joelho, os teus joelhos, se habituar a orar, a tua vida nunca mais será a mesma. O Espírito de Deus irá orar por ti, irá interceder por ti, com gemidos inexprimíveis, e a tua alma irá agonizar em oração. E a oração feita pelo Espírito de Deus não fica sem resposta. A oração feita pelo Espírito, ela chega a Deus. E você só conseguirá orar pelo Espírito quando você se trancar no teu quarto, quando você buscar a Deus de todo o teu coração. A tua alma vai gemer, a tua carne vai enfraquecer diante de Deus, pelos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que quer nos levar a orar, que quer tirar você desta vida vazia que você tem vivido. E ali estava Daniel, confessando pecado por pecado. Nós transgredimos, Senhor. Em nós apenas o corar de rosto, reconheceu o seu pecado. Reconheceu que foi por causa dos seus pecados que chegaram a ser cativos, a ser prisioneiros do rei na Babilônia. E você vai entender pela palavra que você está em pecado. E que você precisa fazer este concerto com Deus. Precisa se arrepender. Para que Deus venha restaurar a tua terra. Para que Deus venha transformar a tua vida. Dobre os teus joelhos, ouvinte.
faça isso agora. Busquemos a Deus agora. Aproveita esta oportunidade de se pôr de joelhos diante do teu Deus. Ninguém está te vendo. É só você e Deus. É só apenas um instrumento nas mãos de Deus. É Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. É o Espírito de Deus que está agora entre nós. A onisciência e a onipresença de Deus está aqui. Creia, ouvinte, que Deus vai mudar a tua vida. Que Deus vai virar o teu cativeiro como Ele virou o cativeiro de Jó. Como Ele libertou Daniel daquele lugar. Como Ele libertou o seu povo depois de 70 anos daquele lugar. Como Deus foi com Daniel na cova dos leões, Ele será contigo também nesta cova. Busque a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, a confessar-te os nossos pecados e os pecados do Teu povo. Ó Deus, esta pessoa, este Teu servo, esta Tua serva, ó Deus, esta alma que se achega diante do Senhor nesta hora e que suplica o Teu perdão, meu Pai, e que confessa os seus pecados a Ti. Pai Santo e Justo, esse que está confessando os seus pecados a Ti, Senhor. Ó Deus, são muitas as transgressões. Perdoa, Senhor, esta pessoa. Perdoa esta alma, este Teu servo, esta Tua serva que transgrediram a Tua palavra e que viraram as costas para Ti e passaram a viver em iniquidade. Ó Deus, o Senhor sabe quantos pecados que esta pessoa praticou. O Senhor perdoou o pecado do Teu povo, usou Neemias para restaurar Jerusalém, para edificar os muros. Ó Deus, através da intercessão do Teu servo Daniel, ó Deus, através da intercessão do Teu servo Neemias, o Senhor o usou para restaurar Jerusalém. Ó Deus, restaura também estas almas, restaura estes altares que estão fendidos, que estão quebrados de alto a baixo, Senhor, que estão em rotura, estão trincados, ó Deus, por causa do pecado. Pai Santo e Justo, restaura estas vidas, restaura estes altares, para que o Senhor possa encher do Teu Santo Espírito, Deus poderoso e santo. Restaura, Pai, estas vidas, Santo e eterno Deus, estes corações que se achegam diante do Senhor, meu Pai, nesta hora. Estas almas, meu Pai, que estão se entregando a Ti, Senhor, confessando os Teus pecados. Ó Espírito de Deus, eu te rogo. Ó Espírito Santo, ore com esta pessoa, ore por esta pessoa, Espírito de Deus, toca, Senhor, nestes corações. Ó Espírito Santo de Deus, convence o homem, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Toma estes corações, meu Pai, estas almas que agora derramam o seu coração perante Ti, estas almas que estão gemendo na Tua presença, meu Pai. Ó Deus poderoso e santo, o Teu Espírito está visitando estes corações, quebranta estes corações, concede o arrependimento, meu Deus, concede o perdão a estas almas, Pai. Esta alma que geme, esta alma que chora na Tua presença, porque reconhece que pecou, reconhece que voltou a fumar, reconhece que voltou a beber, reconhece que andou atrás de sites pornográficos, reconhece que pecou, que transgrediu, ó Deus, que cometeu todo tipo de atrocidade, de pecados, reconhece que xingou, que blasfemou, que mentiu, que enganou. Esta pessoa que reconhece, meu Pai, todo o mal que ela plantou, toda a semente de contenda que ela semeou entre os irmãos, toda a difamação que esta pessoa fez, ó Deus, ela está reconhecendo agora, porque o Teu Espírito Santo está fazendo ela recordar, como o Teu Espírito Santo fez Daniel recordar dos seus pecados que o levaram a ser cativos. Pai Santo e Justo, toca nestes corações, meu Deus, concede a Tua graça, concede o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados. Pai Santo e glorioso, ó Deus, leva esta pessoa a ter uma vida de oração. Ó Deus, leva esta pessoa a não ser mais a mesma, mas ter um compromisso contigo de orar todos os dias, 1 hora por dia, a buscar a Tua presença, Senhor, como um tesouro escondido, para que seja achada por Ti, Senhor. Pai Santo e glorioso, fortaleça estas almas que estão fracas, enche do Teu Santo Espírito, ó Pai.
Ó Deus, liberta estas famílias de toda confusão, de toda contenda. Liberta este marido que bebe, que agride a sua esposa, que usa drogas. Liberta estes filhos rebeldes, meu Pai. Liberta destas rebeldias. Ó Deus, esta mulher rixosa que briga, que contende, Senhor, com seu esposo. Que o Senhor envia a ela sabedoria. Que o Senhor faça desta mulher uma mulher virtuosa. Que o Senhor faça deste homem um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ó Deus, que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos, que o Salmo 128 esteja nestas famílias. Ó Deus, que estes jovens, ó Deus, venham lembrar de Ti, para que na velhice, Senhor, não venha se arrepender, mas que venha lembrar do seu Criador, que venha lembrar de Ti, Pai Santo e Justo. Abençoa estes jovens, ó Deus, nos estudos, na faculdade. Faça destes jovens médicos, como foi Lucas, o Teu servo. Faça desses jovens, como foi Daniel, como foi um bom governador na província da Babilônia. Ó Deus, abençoa, para que saibam a viver esta vida na Tua presença, para que sejam frutíferos, que sejam o futuro desta nação brasileira, que sejam o futuro deste país. Senhor Deus poderoso, liberta o Brasil da corrupção, de toda a sujeira, de todo o pecado, de toda a idolatria. Ó Deus, liberta o Brasil das drogas, liberta este país de toda a iniquidade, do carnaval, liberta de todo o pecado, Senhor. Visita esta nação brasileira. Toma em Tuas mãos todas estas almas que oraram neste momento e que Teu Espírito Santo venha os levá-los às Escrituras, a conhecer a cada vez mais a vontade do Senhor. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Pai Santo e Justo, receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, fortaleça estas vidas, esta pessoa que está doente, Pai, que está enferma, que está angustiada, Pai. Senhor, visita estes corações, fortaleça-os na fé. Firma, Senhor, os Teus passos, para que as Suas pegadas não vacilem. Seja com estes ouvintes, meu Deus, por amor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.